Olá, turma! Retomamos o nosso diálogo. Creio que vocês já estão familiarizados com a plataforma Moodle, conhecem a proposta da disciplina Seminário Temático 2, Documentação Jurídica e todos os envolvidos, a professora e os tutores. Bem, o objetivo do vídeo de hoje é apresentar e discutir assuntos essenciais ao nosso componente curricular, documentação jurídica. Informação e documentação jurídica, história e conceitos básicos, tipologia da documentação jurídica, doutrina, legislação e jurisprudência. Vocês teriam alguma ideia sobre o termo documentação jurídica, de onde se originou, seus objetivos, sua importância no contexto social e profissional? Pois bem, vamos lá! O conceito de documentação jurídica tem relação com a elaboração de regras de convivência social, registradas em diferentes suportes ao longo da história. Os primeiros vestígios de registros conhecidos relacionados à informação jurídica são originários de povos da região mesopotâmica, os sumérios, assírios, babilônios, dentre outros, há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Estes documentos orientavam os responsáveis pelo julgamento dos fatos e acontecimentos em desacordo às regras estabelecidas. O Código de Ur-Nammu, 2047, 2030 a.C., o Código de Hammurabi, mais ou menos 1772 a.C. Durante o longo período do Império Romano, Ocidente e Oriente, houve uma grande produção de informação jurídica, em razão do aprimoramento dos regramentos sociais, em especial a Lei das 12 Tábuas e Corpus Juris Civilis, composto de institutas, que era um manual escolar, digesto, compilação de textos dos jurisconsultos, iura, códex, compilação de leges e novelas, reunião das constituições promulgadas por Justiniano. À medida que a sociedade evolui para as idades média e contemporânea, as normas sociais acompanham as transformações ocorridas, nascendo novos instrumentos legais utilizados pela área jurídica, situação que amplia significativamente o escopo da documentação jurídica. Na perspectiva apresentada, a fase terminal do século XIX assiste o nascimento da documentação, como uma possibilidade de resolver os problemas bibliográficos decorrente do avanço da massa documental proveniente da crescente produção do conhecimento científico. A história da documentação é marcada pela compreensão do advogado belga Paul Otlet, idealizador da obra Tratado de Documentação, que em parceria com também advogado Henri de Lafontaine, são considerados os precursores da documentação jurídica. O trabalho desenvolvido por esses autores repercute em toda a Europa, Estados Unidos e no Brasil, durante os primórdios do século XX. Em nosso país, os reflexos mais acentuados dos ideais defendidos pelos belgas são percebidos nos anos 40, em especial na documentação do Serviço Público Federal. No contexto brasileiro do período mencionado, a documentação jurídica prospera, auxiliada pela especialização dos serviços disponibilizados à sociedade brasileira, e vai sendo consolidada com a criação de grupos especializados. Os primeiros movimentos relacionados à biblioteconomia jurídica no país são marcados por José Fernandes Moreno, advogado de formação e bibliotecário de profissão, autor de livros como Fichários da Documentação Jurídica e Bibliotecas Jurídicas Particulares, que adotou as três principais fontes do direito, doutrina, legislação e jurisprudência, como objeto de estudo da área da biblioteconomia, de acordo com Miranda, 2015, página 51. A tipologia da documentação jurídica, como mencionado anteriormente, deriva da evolução da área do direito. Historicamente, os tipos de documentos têm origem na forma do fazer direito, isto é, na prática jurídica. Desse modo, há três importantes tipos de documentos que norteiam o exercício profissional dos operadores do direito: doutrina, legislação e jurisprudência. A doutrina, palavra cuja etimologia latina, doctrina, vem de docil, ensino, são reflexões de estudiosos do direito sobre uma dada realidade a partir da interpretação de textos legais.
Esse pensar, ao ser expresso na forma de análises, pareceres e opiniões, publicados em diferentes suportes, livros, artigos, jornais, palestras, comunicações científicas, se constitui a produção doutrinária desses pensadores da referida área, sobre situações sociais ou mesmo legislação. Trata-se, pois, de uma construção jurídica elaborada por juristas por meio de posicionamentos diante de um fato social com repercussão no mundo jurídico. Assim, os doutrinadores criam representações que podem colaborar para fundamentar decisões daqueles que são investidos de poder de julgar os acontecimentos, humanos ou naturais, isto é, os juízes. A legislação é uma palavra de origem do latim legislatio, de legalis, relativo à lei. E segundo Michaelis, trata da parte do direito que se ocupa especialmente do estudo dos atos legislativos. Assim, a legislação pode ser considerada um conjunto de leis sobre determinado ramo ou matéria do direito. Por sua vez, a lei, no sentido jurídico, é constituída pelas normas emanadas de autoridades competentes que direcionam as condutas sociais. É a mais importante fonte do direito, na qual o legislador manifesta sua vontade na forma expressa e tem caráter obrigatório. A jurisprudência é a palavra derivada do latim jus, justo, e prudentia, prudência, e significa justiça e prudência. No sentido lato, a jurisprudência é considerada um conjunto de decisões emitidas pelos tribunais sobre demandas jurídicas, lides, julgadas nesses órgãos jurídicos. Estritamente, é a compreensão que se tem sobre o conjunto de decisões reiteradas sobre uma matéria específica, que pode gerar orientações para decisões futuras sobre uma determinada matéria, isto é, as súmulas não obrigatórias e súmulas vinculantes, orientação que obriga a todos, judiciário e órgãos da administração direta, a seguir entendimento sumulado. Nessa direção, a jurisprudência, ao sistematizar as decisões dos magistrados sobre situações assemelhadas, ainda que em contextos distintos de espaço e tempo, auxilia a compreensão dos operadores do direito e possibilita maior segurança jurídica na praxis do direito, mesmo que em tese não possua força normativa da lei. Grande abraço e até o próximo vídeo.